Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Casal Educação Financeira. E hoje uma convidada mais que especial, simplesmente a madrinha do canal, a Linda. Vou falar um pouquinho sobre a Linda. Bacharel em Comunicação pela São Judas. Isso. Pós em Psicopositiva, Ciências do Bem-Estar e Autorrealização. É isso mesmo. Tudo isso. É um palavrão. Na pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul. É certificada pelo método Fluxo, para a multiplicação do método Fluxo do Philip Schur. Então, o tema de hoje é a sua comunicação com o dinheiro. Ui. Bora lá? E aí, linda, obrigada por ter vindo. Imagina, eu fico muito feliz de estar Sabe aqui que com vocês, né? é assim a nossa madrinha do coração, nossa madrinha do canal, nossa madrinha também do nosso início aqui do nosso processo de autoconhecimento, que foi muito, muito, muito transformador, e você sabe que você teve Pronto, parte eu vou chorar, nisso. gente, logo de cara no casal. Olha aí, bora. Vai, meu Mas Deus. vamos lá, eu quero saber, como uma comunicadora maravilhosa que você é, como era esse bate-papo interno com o dinheiro? Olha, para falar de comunicação com o dinheiro, a primeira coisa que eu tenho que falar do casal aqui é que antes de eu fazer um processo terapêutico relacionado ao dinheiro, eu não tinha nem DR com ele. Não tinha nem DR. Era tipo, sabe aquela coisa do casal? E quando batia de frente, assim, era discussão, que ninguém se escuta? Era basicamente isso. Eu tinha a capacidade de ganhar, né, de tê-lo, mas não de mantê-lo. Uau! Era uma coisa muito, muito louca, assim. Eu falava assim, eu quero viajar, quero fazer não sei o quê. Eu ia, fazia. Quando eu chegava num estágio da minha vida muito bom, assim, era muito louco. No ano seguinte, eu fui fazer um retrospecto disso na terapia, né? Eu perdia, eu me endividava, sabe? Assim, eu deixava de tê-lo. E era muito triste para mim, porque eu sei da minha capacidade e de uma forma muito consciente hoje, de uma forma muito terapeuticamente falando. Minha irmã fala, somos tratadas hoje, né? Depois de tratados, a gente consegue ter essa noção, mas era muito dolorido para mim. Porque não ter dinheiro, não ter o meu amigo por perto, ainda mais eu que valorizo tanto as amizades, e o dinheiro é nosso amigo, né? A gente que maltrata ele. E o amigo que a gente maltrata, ele vai embora. E não ter esse amigo por perto, que me proporciona tantas coisas boas, era um certificado de incompetência, de burrice até. Justo eu, que as pessoas sempre falaram que eu era inteligente, que eu tinha capacidade disso, daquilo. É muito comum as pessoas falarem sobre a minha valorização. Só que eu não entendia. E você sentia que era uma alergia ou um não merecimento? Qual era essa relação? Por que você queria a distância dele? Era criptonita que você não podia chegar perto? O que você sentia? Hoje em dia, Mário, eu consigo enxergar que eu acabava repetindo o padrão comportamental familiar dos meus pais, né? Em especial do meu pai. Porque meu pai, dentro da família, foi o mais bem-sucedido, dentro do clã dele ali. E aí, o que acontece? Ele poderia ter chego, numa época da vida da gente, por exemplo, na nossa adolescência. Eu lembro isso muito claramente, em termos numéricos, acho que ele poderia ter comprado um apartamento para cada um de nós. Só que ele se destacava muito dentro daquilo. E aí, toda vez que ele começava a se destacar, ele perdia. Ele sabe, assim, ele tem casa própria, ele tem... porque tem lá uma casa onde ele tem uns rendimentos e tudo mais, mas só. Então, ele fez aquilo que era o suficiente para continuar naquela posição, que para ele era o que ele almejou, mas ele nunca foi além daquilo. Era como o que eu enxergo hoje. Era um processo de honra. É isso que eu ia falar. É um processo de honra. É como se, assim, se eu crescer muito, eu vou me distanciar dessas pessoas que eu amo tanto. Meu pai, eu vejo claramente isso. Só que eu não preciso ser meu pai. Eu posso continuar tendo essas pessoas na minha vida, tanto familiares quanto amigos e tudo mais, mas ter as minhas conquistas.
Eu sou aquela que gosta de viajar, eu sou aquela que gosta de conhecer lugares novos, eu quero ter minha casa. Eu não sou adepta, por exemplo, de carro. Isso na terapia, né? Gente, fiz terapia com o Mário, tá? Só pra vocês saberem, assim. Ficou muito claro pra mim. Por que eu queria ter um carro? Era porque eu queria mesmo ou era porque eu precisava mostrar pras pessoas que eu precisava ter um carro? Era o troféu, O né? troféu. Cara, um carro te dá um custo hoje de, sei lá, R$ 2.000 por mês. Eu tô falando baixo. Por né? baixo, por baixo. Em São Paulo é por baixo. Te dá um custo de R$ 2.000. Esses 2.000 eu vou viajar. Só que aí é que tá. Chegou no momento, agora eu tô numa outra fase que eu falo, mas eu tô viajando. Eu não tô com carro, mas eu não tô viajando. Então, onde é que tá? Foi algo recente isso também. Estou num patamar muito melhor do que eu estava algum tempo atrás. Tanto que na pandemia, a maioria das pessoas reclamaram. E eu falei, cara, a pandemia foi uma época que eu cresci. Eu abri meu primeiro escritório, fui pro segundo. Tenho minha cartela de clientes hoje, todas independentes do lugar que eu prestava serviço antes. Dei uma surtada emocionalmente, sim, descobri que eu tinha transtorno de ansiedade. Hoje eu estou me tornando especialista no transtorno de ansiedade, porque eu sou uma pessoa que tem transtorno de ansiedade. Né? E não é fácil você admitir isso, mas como terapeuta, como mentora, hoje eu gosto muito mais do termo mentora, porque tem muito mais a ver, eu acho muito mais humano. Né? Então, eu sou mentora em inteligência emocional e sou mentora em comunicação. Né, certificada ali pelo FE e tal, que me ajudou muito nesse processo também. Essa coisa, por exemplo, do entender o porquê que algumas coisas não estavam se comunicando bem, isso vem muito lá na certificação, porque eu já tinha feito o treinamento. Hoje eu sou multiplicadora dele. E essa conexão da comunicação com o emocional, né, com esse ser aqui de dentro cheio de travas, isso. De bloqueios, né? E outra coisa, eu fui entender por que eu fui fazer comunicação. Nossa, isso. Compartilha. Isso é maravilhoso. Você entende? Porque assim, antes eu leio. Olha como é que é bom a gente se conhecer. Quando eu fui fazer comunicação, eu fui fazer. Na verdade, eu fui fazer jornalismo. Porque todo mundo falava que eu era boa em falar e não sei o que e tal. E eu fui naquela, né? Pessoal. Muito boa. E aí eu fui pro jornalismo. Só que eu entrei na época que eu entrei na São Judas, a gente fazia 2 anos com todo mundo, né? Com o pessoal lá de rádio e TV e publicidade. E nos 2 últimos você fazia a especialização, a bacharelado. Então eu sou bacharel em comunicação, é isso mesmo. Bacharel em comunicação com especialização em jornalismo. Pô, tem outra especialização aí, a gente esquece, gente. Desculpa. Mas assim, E aí, só que foi uma coisa que foi ficando. E eu gosto de esportes, eu sempre fui para a área de esportes e tal. E durante muitos anos eu me culpei por que eu não fui seguir a área de jornalismo. Eu falava, cara, mas eu não gosto. Aí eu fui fazer eventos, que tem muito a ver com comunicação também. E eu sempre fui a pessoa da comunicação. E o autoconhecimento sempre esteve presente na minha vida. Porque meu primeiro treinamento, nós nos conhecemos na SBIE, mas não foi lá. Eu conheço o Rodrigo lá de trás, da época que a gente fez nosso primeiro treino, um outro lugar, né? Onde eu fui como treinanda também e conheci o Rolar. Isso é exatamente 20 anos. Agora, em fevereiro, faz 20 anos. Uau. Né? Então, o processo Caramba, você tinha uns 10 anos de idade. Uns 10 anos de idade, gente. Então, assim, eu tava lá... Foi um momento muito difícil das nossas vidas. Eu falo nossas, porque foi quando os nossos pais tiveram uma crise conjugal muito ferrada, se separaram. Então, pra gente ali, foi muito difícil, porque os nossos pais eram um casal que a gente olhava e fazia uau, sabe, assim? Uhum. Então, caiu o nosso castelinho de areia. E para os filhos sempre existe aquele brilho mágico, né? Sim. De que os nossos pais não têm problemas, né? Os nossos pais não têm problemas, os nossos pais são perfeitos e de repente a gente percebe que eles são seres humanos, né? Então é difícil lidar, é um momento complicado. E quando a gente percebe, inclusive, que eles são seres humanos como nós perdoamos mais fácil. Com certeza. Porque as pessoas têm muito, eu não perdoo meu pai e minha mãe, eu falo, mas se fosse você, eu faria diferente. Eu falei, será que faria diferente? Sabe que o meu processo, até da questão com o dinheiro, teve essa questão. Essa virada de chave? Né? Porque justamente a interpretação daquela criança frente àquela família, o que os pais estavam fazendo em relação à sua família, interpretava que, meu pai trabalha muito porque ele prefere o dinheiro do que a família.
E aí quando eu parei para entender o porquê aquele movimento todo e como ele sempre fez na vida dele como um todo, desde de criança, é que ele sempre quis proporcionar coisas boas para seus familiares, para os pais dele, para os irmãos e para os filhos. E até hoje, para os netos, né? Sim. Continua, né? Mês que vem ele completa 83 anos e está lá no pique, entregando todo esse amor. E quando eu compreendi isso, opa! Ele fez o melhor que ele podia dentro daquilo que ele sabia, E aquele cara que ele buscava para proporcionar, que é o dinheiro, né? Não, esse cara é amigo nosso, né? Ele estava junto nessa jornada com meu pai, proporcionando tudo isso que nós tivemos, que nós recebemos. Poxa, aí eu abracei esse cara. E tem uma coisa interessante, né? Desde muito pequenos a gente é bombardeado pela mensagem de que amor e dinheiro não se combinam, não se conversam e, de uma certa maneira, casa muito com essa imagem que o Mário tinha do dinheiro, né? De que o pai, que era errado, né? A forma de retribuição do amor através do dinheiro, né? De que isso era negativo. Quando, compra, na verdade, né? Tá comprando amor, né? que na verdade não é isso. O que tem por detrás, nesse caso da relação aí, era justamente o dinheiro realizando o quê? O conforto, a segurança, o bem-estar, o estudo. Então, na realidade, não era que ele estava comprando, né? Ou tentando tapar um buraco. Era essa entrega de outras coisas que o dinheiro proporciona. E eu acho que quando a gente começa a entender, né, que o dinheiro, na realidade, ele é o proporcionador disso. A mola propulsora, né? A gente é aquela molinha. Exatamente. Ele é o caminho para você chegar naquilo que você realmente deseja, quer e sonha. E até proporcionar essa relação positiva com as outras pessoas, a gente começa a enxergar o dinheiro de uma maneira diferente, né? E eu vejo muito isso em todos os atendimentos que a gente já teve, assim, de várias pessoas. É sempre a mesma questão relacionada com o dinheiro. Que é uma crença limitante. Que é uma crença limitante. Desculpa te interromper, mas é muito importante também a gente colocar uma outra frase que é horrorosa, que a gente escutou a vida inteira e todo mundo escutou. 100% das pessoas escutaram isso em algum momento da sua vida. Se ela vai levar para como aquilo vai interferir é outra história. Não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo na vida. Se você é bem sucedido profissionalmente, você não vai ter um casamento bom, seus filhos. Porra, como é que é? Sorte no amor e azar no jogo. No jogo, uma coisa assim. Sorte no jogo, azar no... Gente, pelo amor de Deus, isso é uma crença horrorosa que ela acaba com a vida da gente. Sim. Você pode ter um casamento bom, sim. Você pode ter uma vida financeira boa. Você pode ter filhos que te deem muito orgulho. Ah, mas o filho fez uma cagada. Tá, todo mundo faz. Eu fiz. Eu já fui jovem, já fui, né? Todo mundo faz. Sim. E se acontecer alguma coisa, não foi pelo fato de você ter dinheiro, gente. Foi porque tinha que acontecer e pronto. Sim. Se você, foram escolhas erradas. Se fosse assim, pobre, né? Pessoa pobre que eu falo, desprovida de capital ali, que vive na marginalidade, não teria problemas assim. Porque ela ia ser a pessoa que ia ter a família mais perfeita do mundo. Não, e é essencial, até como você colocou o ponto, de se colocar no lugar da pessoa. Compreender, aceitar e entender que está tudo certo, o processo daquela pessoa, a vivência daquela pessoa com quem você tem a proximidade. E que é a vida dela. Que te trouxe aprendizados ou até alertas com receios para que você não passasse por aquilo, né, os medos, repassando os medos, mas para te proteger, né, com um sentimento da melhor maneira possível que ele traz a mensagem para você. Mas é o processo para ele. E ainda, ontem eu estava conversando sobre isso com um cliente, desses termos que cresceu escutando, né? Ele sempre escutou dos pais, principalmente do pai, que o que você fizer tá bom. O que você conseguir tá bom. Não. Mas peraí, tá bom? Então ele entrou numa vibe
de acomodação. Entender que aquela vida que ele tinha, cômoda, estava bom para ele. E olha o que eu falei para esse cliente que era padre, né? Foi padre. Caramba. E aí foi constituir família, largou a batina para constituir uma família. E eu fui falar para ele, você pede a Deus? Ele, não, eu só agradeço. Por que você só agradece? Gente, cientificamente já foi comprovado que você pode pedir, que deve pedir. E aí que ele trouxe. Não, Mário, eu já refleti sobre isso, eu já entendi, porque eu sempre escutei que o que eu fosse realizar, que eu não esperava tanto, que estava bom. Então eu só agradeço o que eu tenho. Não, pede. E aí, Pede. Até eu fui falando, poxa, eu estou falando para um ex-padre. Sim, mas é a educação que ele trouxe, a história de vida dele que ele recebeu. da escassez, né? Que aí, se Exato. você vai olhar a história, por favor, sem polemizar, mas aí é só a gente estudar um pouquinho, porque hoje as pessoas, né? Sim, Quando você vai olhar a história das igrejas, não estou falando de uma religião, era muito melhor as pessoas serem pobres e escassas, porque pessoas desprovidas de capital, eu tenho muito mais poder sobre ela. Assim. E isso não é Então, só a igreja, né? é, Vamos falar. Dos impérios, né? Vou trazer Os tudo poderes, isso. Dos né? poderes. Dos Todo poderes, poder é. que eu posso exercer, uma das principais maneiras de exercer poder é através do dinheiro. Da Sim. falta dele, eu consigo exercer o poder. Então as pessoas precisaram, isso é uma... Por que tem que ser trabalhado? Por que tem que ser terapeutizado, sim, a questão com o dinheiro? Sim. Por que a comunicação com o dinheiro tem que ser muito mais esclarecida? Né? Já que o nosso ponto principal aqui é a comunicação. É. Porque quando eu estudo a história, o que foi me comunicado lá atrás, para os meus pais, os meus antepassados, né? É de que quem tinha dinheiro não entrava no céu. Sim. E bam, bam, bam. Então eu preciso... O que na verdade era? Que uma amor forma- e dinheiro não Que combinam. amor e dinheiro não combinam, que dinheiro não traz felicidade. Não, amor, ele manda buscar. De jatinho, se você ainda quiser, dependendo do que for, né? Assim. ele vai E proporcionar. Tá tudo bem, vai te proporcionar. E aquilo que você quer, porque para algumas pessoas terem uma casa, um carro, uma casa no campo, ela vai ser feliz, ter dinheiro para viajar, tá tudo bem. Entende? Só que você não pode ficar naquela assim, o que vier tá bom. E detalhe, fazendo um adendo até isso que você falou, Mário, hoje em dia eu aprendi a pedir, agradecer, eu agradeço pelo meu dia, nas minhas orações, eu faço oração todo dia. Eu peço e eu peço que eu esteja preparada para receber tudo que eu estou pedindo. Sim. Porque muitas vezes eu peço um negócio, é a mesma coisa, eu quero uma Ferrari, mas eu não sei dirigir. Não, e aí você falou uma coisa importante, né? Estar comunicação. preparado para receber o que a gente pede, né? E quantas vezes a gente não está preparado e aí quando a gente recebe, o nosso próprio inconsciente faz o favor do quê? Vai embora. Vai embora, exatamente. Vai Limpa embora. a área. Limpa a área. É isso né? mesmo. E aí, às Não vezes. estou preparada para isso. Então, né? E aí a gente não entende porque, poxa, eu tô começando um negócio, o negócio tá frutificando, o negócio tá crescendo, mas eu não tô preparada. Então, o que acontece? Uau! Eu dou um jeito daquele negócio não dar certo. Eu costumo falar que quem não sabe lidar com 1.000 não sabe lidar com 1.000.000. Pode ver que a Perfeito. maioria das pessoas que ganham na loteria, depois de 2 anos, elas voltaram praticamente a estaca zero, ou se não mais endividadas. Sim. Por quê? Porque quem não sabe lidar com 1.000, se não sei lidar com os meus R$1.000 lá, de salário mínimo, 1.000 e pouco, eu não vou saber lidar com 1.000.000. A primeira coisa que a pessoa faz, vou comprar uma casa, amor, não compra, pega esse dinheiro, bota para render 1.000.000, porque a gente não teve educação financeira. A gente não entende como é que esse fluxo do dinheiro Isso. é possível trazer mais e mais prosperidade pra gente. E aí você falou uma coisa muito verdadeira. Quem não sabe lidar com 1.000, não sabe lidar Não. com 1.000.000. Eu lembro que uma vez eu estava andando na rua com uns clientes, nós tínhamos saído de uma reunião e estávamos indo buscar o carro no estacionamento. E eu passei e vi uma moeda de 10 centavos no chão. Eu abaixo e pego. Então, eu passei, vi a moeda, voltei e peguei a moeda. Eles olharam pra mim e falaram assim, nossa, você voltou pra pegar Pegar uma 10 moeda. centavos? Eu falei, pois é, só que é o seguinte, se essa moeda, tá, ela se mostrou pra mim
É porque ela quis me ensinar o seguinte, que se eu ignorasse 10 centavos, eu também ignoraria 1 milhão. Então, isso. quem ignora 10 centavos, ignora 1 milhão. E aí eles ficaram olhando assim, né? Falaram, puta, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Como a gente sempre traz nas palestras quando a gente faz... Esses 10 centavos fazem parte do milhão. Com certeza, com certeza. E Tá olha lá. só, é o que eu sempre falo, né? Você falou da questão de maltratar o dinheiro e tal. Nas palestras, quando a gente faz, uma das dinâmicas que eu sempre pergunto, né? Assim, e aí, pessoal, quem gosta de dinheiro, né? E o pessoal, todo mundo. eu. Ah, você gosta? Então tá bom. Então, abra a sua bolsa, abra a sua carteira, agora. E o pessoal fica meio assim, fala assim, abra. Como é que tá o dinheiro aí? Ele tá arrumadinho? Ou ele tá amassado, jogado, Tá solto na espalhado, bolsa. tá nem aí? Né? Tem gente que nem dinheiro anda. Eu ia falar isso agora, tem gente que nem dinheiro anda. Ah, pra que dinheiro? Eu, quando tô sem, eu fico já desesperada. Falo, preciso passar e sacar um dinheiro, preciso ter um dinheiro na minha carteira. Nem que seja pra estar Né? ali, mas eu preciso ter. E aí o pessoal fica realmente, porque é uma reflexão, né? E é o que a gente sempre traz, né? Nas palestras, viu? Se você ignora o teu dinheiro, se você maltrata o teu dinheiro, você acha que ele vai ficar? Porque, Não. é claro que eu não estou falando, obviamente, né? Da questão de que o dinheiro vai sair da sua bolsa, pular, não é isso. Mas o que acontece é a forma com a qual você lida. E isso você vai reproduzir na sua vida real. De que maneira? Não sei colocar preço no meu trabalho, que eu acho que o meu trabalho não tem valor. Eu não sei lidar no meu dia a dia numa compra qualquer que eu queira fazer. Né? Eu não consigo construir nada através do dinheiro que eu ganho, porque tudo que eu ganho eu gasto de alguma maneira. Então, ou seja, não é o fato do dinheiro estar ali amassado, mas é a maneira com a qual você está lidando com esse cara chamado dinheiro. Quantas vezes a gente não escutou que o dinheiro era sujo? Nossa, Lava a mão que você pegou em dinheiro. Dinheiro é Dinheiro é sujo. sujo. Tira a mão do dinheiro. né? Dinheiro é sujo. Amor, dinheiro é maravilhoso. Esses dias tem uma cliente, eu atendo alguns pacientes fora do Brasil. E aí a irmã dela ia vir pro Brasil. E ela ia me pagar. Eu falei, segura um pouco. Porque eu falei, você pode me mandar esse dinheiro? Ela, posso. Ela mandou. Quando abri aquele envelope, Cheio de dólar. cheio de dólar, eu falei, te amo. Nossa. Te Até o amo. cheiro é bom. Mas por que eu fiz questão? Lógico, eu vou investir, né? Mas porque eu precisava pegar. É o meu valor, porque ela tá lá longe. Uhum. Entende? Você a gente tem materializou. uma relação de muito tempo. E eu precisava pegar naquilo. Foi um exercício terapêutico aquilo que eu fiz. Sem dúvida. A gente vai continuar, né? Nessa Mas foi um exercício terapêutico. Eu precisava pegar. Valorização, empoderamento. Exatamente. Pessoal, dica do dia. Dica do dia. Deseje dinheiro. Eu desejo aquela multiplicação de aquele monte de notas. Multiplique seu dinheiro. Busque alavancar cada vez mais. Sabendo o que você quer fazer com ele. Para justamente que você possa potencializar esse ganho e que esse ciclo sempre gere a prosperidade, crescimento dos seus objetivos, das suas metas. Trace metas. Coloque lá na frente, eu quero dinheiro para isso. A motivação. Então, trace suas metas agora. Risca aí e deseje tudo aquele montante que você quer para realizar cada passo desse. Esses dias eu perguntei para um cliente que é muito bem sucedido, mas ele não se comporta como tal. Eu falei para ele, por que você quer seu dinheiro? Porque eu preciso. Porque eu ajudo meu pai, minha mãe. Não, para que você quer seu dinheiro? Porque é bom. Não, para que você quer seu dinheiro? O que você quer fazer? Você quer comprar o quê? Você quer viajar? Quer trocar de carro? Eu gosto de trocar de carro a cada 2 anos. Eu gosto de não sei o quê. Igual, o meu dinheiro foi primeiro para ter meu escritório, agora depois para manter o segundo, agora eu vou continuar no segundo. Já organizei, agora eu quero para quê? Para investir, para, sabe?
que eu quero realmente ter uma academia do bem-estar. Tem meta. Se você pegar minha agenda dentro da minha bolsa ali, eu tenho lá meu projeto de vida. E vão mudando a cada trimestre. Pra que eu quero? Putz, eu preciso atingir essa meta financeira aqui. Por quê? Porque eu vou tanto vai ser para isso, outro percentual vai ser para isso. E se a gente não tem uma meta de dinheiro para ganhar, se a gente não se, aí entra a comunicação de novo. Exato. Se eu não me comunico com ele, se eu não, como é que eu vou, né? É igual uma mensagem, amigo. Quero te, vamos falar da história do amigo, né? Meu amigo sabe que eu amo, sabe que eu quero estar com ele, mas se eu não mando uma mensagem para vamos tomar um chopp, vamos almoçar, vamos jantar, vamos nos ver, ele nunca vai saber que eu estou com saudade, que eu quero vê-lo. Eu preciso me comunicar com ele. Isso. Perfeito. E principalmente, né, Linda, essa comunicação interna, que eu falo muito disso, porque assim, nós somos 90% inconscientes. Sim. 10% conscientes. Então, eu preciso me comunicar também da maneira correta. Isso. Com o meu inconsciente a respeito do dinheiro. Eu também preciso construir isso aqui dentro, né? Então, eu tenho que mandar mensagem e tudo de forma correta. Na comunicação, a gente aprende muito isso, né? Muito. Que a comunicação é para o outro, não é para a gente. Então, eu tenho que falar a linguagem correta do dinheiro. E aí entra a comunicação violenta e não violenta, que não diz apenas tudo que a gente... Uma coisa que eu aprendi na vida, gente, é o seguinte: tudo não é sobre o outro, é sobre mim. Uhum. A comunicação violenta, por mais que eu aparenta ser doce, se eu sou aquela pessoa que manda aquele e-mail em caixa alta para todo mundo, só escrevo mensagens em caixa alta, ou já acabou. Eu me comunico de forma violenta comigo. Porque se eu preciso gritar o tempo inteiro para que as pessoas me escutem, né, estejam ali comigo, é porque tem alguma coisa errada. Aqui dentro que tá... tá... aqui dentro. Então, o primeiro passo é aprender a se comunicar consigo. E a primeira ferramenta, a primeira maneira de fazer isso, né? Não é nem ferramenta, a primeira atitude é terapia. Sim. É terapia. Eu falo que se eu tivesse tido filhos, eu não... Meu filho ia sair, aprender a falar, vai para terapeuta. Porque ele sempre vai ter uma questão que eu como mãe ou vocês como pais não vão estar ali. É verdade. Para ajudar. Quantas vezes a gente já escutou assim, putz, fulano é filho de psicólogo, mas é piradão. Eu já escutei isso umas 20 vezes na vida. Porque, de repente, aquela coisa de não se comunicar consigo para se comunicar com a família. Porque primeiro que você tem um diploma, você tem uma formação, não significa que você não tenha problemas. Eu sou mentora, sou terapeuta e tenho transtorno de ansiedade. Sim. Você é ser humana. Só que qual foi a melhor maneira de eu lidar com isso, de eu trabalhar isso e hoje ajudar pessoas? Quando eu aprendi a me comunicar comigo e entender, eu não sou perfeita. Eu não sou melhor que ninguém, eu não estou em nenhum patamar. Eu apenas, sabe, não, né, naquela, como é que fala? Pilar, né, mais alto, essas coisas assim. Eu não tô ali acima de ninguém. Pedestal. No pedestal. Obrigada, Dani. Eu não tô no pedestal. Eu sou um ser humano que busco ferramentas através das minhas dores para ajudar as pessoas a passarem pelas suas dores também. Porque falar em cura... Falar em cura também é um negócio muito complicado. É delicado falar em cura. Porque cura tem uma coisa de doença também, assim, às vezes, né? É o termo, né? É o termo. Pesa. Então eu posso falar assim, que tal olhar para essas minhas feridas e cicatrizar, e entender que vai ficar a cicatriz. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Sim. Entende? Porque as feridas, né, chamadas feridas emocionais ali, tal, elas estão ali, todos nós temos. E quando eu falo em processo de cura, é uma coisa muito forte. E talvez por isso as pessoas não se curem. Porque eu só fui na cura. Eu não olhei a ferida. Exatamente. Entendeu? Poxa. Eu quis ali fazer o negocinho tirar a capinha, mas e dentro? Será que dentro mesmo o negócio funcionou? E também quando a gente fala da cura, é muito relacionado a quem está ajudando a proporcionar. Quando, na realidade, quem se cura somos nós mesmos. Eu não curo ninguém, eu sou instrumento. Exatamente. Nós somos facilitadores. Facilitadores. Quando alguém fala assim pra mim, eu fiz isso por sua causa, eu falo por minha causa, não. Não vem jogar isso no começo da carreira.
Eu não sei se você passou por isso, Dani. Era muito difícil para mim. Tinha dias que eu chegava em casa e ficava assim. Meu Deus, o que eu vou fazer? A vida da pessoa e tal. Quando eu entendi que eu sou uma facilitadora, que eu tenho ferramentas, que eu mostro pra pessoa, ó, você tem essa caixa. Imagina que eu tô pegando sua caixinha de ferramentas ali, de novo a comunicação. Sim. Tô abrindo ela com você, falou, isso aqui é chave tal, chave tal, chave tal. Você pode usar nessa situação, você pode usar nessa. Nós somos os facilitadores. Quem vai fazer o conserto não sou eu, porque saiu dali. Sim. Sim. Né? Até tem um paciente que ele fala de uma forma muito carinhosa, falou, minha gurua, ele até brinca assim, acho que é muito mais por aí, porque eu sou ser humano, eu costumo compartilhar histórias pessoais, inclusive para as pessoas entenderem que sim, eu sei, eu imagino o que você está passando, porque eu tive uma situação parecida, mas hoje a minha atitude foi essa, aqui foi essa, porque assim, não é que eu vou virar uma monja ou algo do gênero, mas imagina que no trânsito, se eu ia xingar 10 vezes, eu passo a xingar 3, a partir do momento que eu tenho consciência da minha comunicação interna e também da minha inteligência emocional. Né? Eu passo a unir isso. Assim. Eu coloco muito a questão da conexão. Sim. Né? Que ninguém se conecta... Assim, você não se conecta com alguém por acaso. Não, tem não mesmo. Um porquê. Né? Poxa, por que esse cliente... Foi trabalhar com a Linda, com o casal, com a Dani. Aí entra a prosperidade. Quando a gente tem medo de precificar. Quando a gente tem medo de precificar, Mário, a gente pensa no pequeno. A gente falou isso. Sim. No ninguém. Ninguém vai pagar isso. Ninguém é muita gente. Quem estiver que vir até nós vai vir. Porque a pessoa vai entender que ela precisa de um facilitador valor. E ela vai entender que nós temos o nosso valor. Isso está ficando muito claro para mim. E aí eu queria colocar aqui para as duas. Né? Eu sou o tiro racional da relação aqui, né? Apesar que meus atendimentos, minhas consultorias... Ele faz a gente chorar. E choro junto. E choro junto. O coração aqui é mole. Mas justamente isso. Pô, quantas reuniões de trabalho com... gestores de empresa, donos de empresa, que eu saio, mas eu só falamos da vida dele, a vida pessoal, né? Toda a energia que está envolvendo todo esse negócio, que está movendo tudo isso. Eu não abri uma planilha hoje. Como que eu não estou trabalhando com planilha hoje? Isso aconteceu ontem, tá? Eu não abri uma planilha. Fiquei 2 horas com o cliente. Mas aí eu quero colocar aqui para vocês, até um ponto que você colocou da hereditariedade, né? Então essa parte da constelação, e aí não só familiar, porque tem a familiar, e aí a gente está falando das conexões maiores. Essa energia, e aí? O que vocês trazem? Eu vou essa fazer parte e a conexão justamente para a prosperidade positiva, ou mesmo aquelas nocivas. O que vocês falam a respeito, vocês, mentoras emocionais? A constelação familiar, para quem conhece, ela veio, né, foi muito espalhada aí pelo Bert Hellinger. Só que ele não foi a primeira pessoa a estudar a constelação. Existiram outras pessoas, ele foi o grande, né, disseminador. Quando você pega a palavra constelação, ela foi passada para o inglês para depois vir para o português, que aí chegou a constelação. Se você pegar ela do alemão, isso eu só aprendi hoje numa aula, e traz direto para o português, ela significa posicionamento. Quem já fez constelação sabe que existem os posicionamentos. Sim. Então, trazendo isso, né, de forma consteladora, de forma comunicativa, é eu aprender a me posicionar. É eu aprender a entender qual é o meu lugar dentro disso. O que eu quero? É eu me posicionar com muito amor, com muita doçura, assim, porque tudo que, né, que a gente consegue trazer ternura, e você pode ser duro e amoroso ao mesmo tempo. Quem fala que não é mentira. Se posicionar é a maior prova de amor que você pode dar a si mesmo. E que leveza atrás, né? E que leveza atrás. Nossa, bom demais. Quando você ocupa um lugar que é seu e você desocupa um lugar que não é seu e que você está
se colocando ali, porque também essa é uma outra coisa. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu não queria estar ali. Não queria? Mas por que Alguém te colocou? Não. Quem te colocou lá foi você mesmo. Aí a gente aprende que ninguém é vítima. Exato. Ninguém é vítima, né? Nós somos frutos das nossas escolhas. Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente chama pra gente uma coisa que se chama autorresponsabilidade e que é imprescindível para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento como seres humanos, como profissionais e tal. Sim. E aí, só voltando à sua pergunta, à sua questão aqui, que eu abri na mesa aqui, né? Como eu, um cara extremamente planilheiro, né? Não abri a minha planilha, porque na realidade, Mário, a planilha é só uma ferramenta que mostra um dado. Sim. Só que por detrás desse dado existe um comportamento. E aí, quando você entrega o teu conhecimento sobre comportamento, porque você também tem conhecimento sobre isso. Também vivenciei o processo. E é pós-graduado em finanças comportamentais, né? Então, assim, quando você entrega o que tem por detrás daquele número, daquele comportamento, você está enxergando o ser humano. A matemática ela não é exata. Sim. Ela se tornou humanas, né? Justamente por isso. Sim. Se eu tô falando que dinheiro mexe com a vida das pessoas, quando eu falo de planilhas, eu estou falando de humanidade. Sim, sim. Tudo então, eu preciso faz todo sentido você ter ido lá e falado da pessoa e não daquele número em si, porque o número é um dado. Por isso que eu trouxe esse exemplo, né? E a gente vai prestando atenção, né? Dia a dia. Poxa, por que eu tive essa conversa hoje? Por que eu conheci esse cara hoje? Né? Qual é a troca que nós temos? O porquê que nós estamos juntos? Que nós pessoa cruzou meu caminho, né? Poxa, essa conexão do olho no olho, os dois brilhando para aquele propósito, para aquela energia. Né? E é tão bom quando você entra nessa positividade, que é uma corrente do bem, e você encontra pessoas que estão na mesma vibe. Isso empodera, né? Empodera para você seguir na sua missão. Sim, sim. Então você faz de peito aberto, tranquilo, né? Tem o papo reto que você sabe que você não vai machucar ninguém, que não tem necessidade de machucar ninguém, agredir ninguém, porque você está aberto e aí você permite a abertura do outro também, porque gera confiança. E aí saber ouvir, né? E aí entra no que a Linda também falou de posicionamento. Você não está falando não para agredir, você só está se posicionando. Aí quando você dá o seu valor, o seu trabalho, quando você coloca ali um numerário, porque é só numerário, porque o valor do nosso trabalho ele é inestimável. Sim. Ele é imensurável, na verdade. Vou contar uma história muito rapidinho para vocês entenderem do valor. A semana passada eu estava em viagem e uma pessoa que estava comigo, ela tem medo, ela confidenciou para mim que ela tinha medo de barco. Só que o trabalho que ela tinha que fazer, ela chegou no local, ela tinha que pegar um barco para chegar até um outro local. Na noite anterior, nós estávamos conversando e eu falei assim, nunca perca as oportunidades. Um bate-papo que até então, como você falou, parecia um bate-papo. Um bate-papo. Sim. Aí ele falou que ele chegou, voltou pro carro, falou, meu Deus do céu, tô ferrado e tal, posso perder meu... Enfim. Ele falou que na hora veio, nunca perca as oportunidades, nunca perca as oportunidades. O papo que a gente acha que não rende nada. Olha a comunicação. Olha quando eu falo, olha quando eu aprendo a ser ouvida, porque a gente, para se comunicar também é fazer com que as pessoas aprendam a te ouvir, não a te escutar. Escutar entra por um ouvido e sai por outro. E o ouvir é aquela coisa que absorve. Né? Ele entrou, ele foi até o local, fez a vistoria. E eu tava sentada, e foi um dia que eu tava muito murchinha e tal. Ele falou, tá tudo bem. Eu falei, putz, hoje eu tô... tem dias que eu fico conversando com Deus assim, né? Falo, Xalá, me dá uma orientação e tal. Ele falou, preciso te contar uma coisa. E ele me confidenciou. Isso ele falou assim, e olha o que eu ia perder. Ele me mostrou as imagens que ele gravou, agradecendo pelo local que ele estava indo, o caminho que ele estava fazendo.
E se a gente não tivesse nos dado a oportunidade de nos Sim. comunicar com alguém? Sim. O que ia acontecer com ele? Ele ia travar, Ele ia voltar para travar, trás. ia voltar, ia perder. E ele falou, cara, o que eu ganhei ali foi muito maior. Ele falou assim, você não tem noção. Não tem noção do que você faz na vida das pessoas. Aí eu olhei e falei, Você se cara, assustou? na hora, no primeiro momento, sim. De- Aí depois eu falei assim, puta, eu de novo batendo na questão do valor. Uhum. Então não é por uma questão soberba, não, longe disso, mas é uma questão de falar, cara, a minha vida, ela hoje está voltada, muito voltada, cada vez mais voltada para ajudar pessoas a encontrarem esse seu valor, a reconhecerem os seus valores também. Então, qual a E melhor a se maneira? posicionarem. Qual a melhor maneira de eu ajudar as pessoas a reconhecerem os seus valores, a se comunicarem melhor consigo e se posicionarem do que eu fazendo isso por mim mesmo? A gente convence muito muito mais pelo exemplo do que pela falácia, Com né? certeza. E óbvio que você vai dar um direcionamento, ou vai dar a orientação. Sim. Tem gente que vai abraçar e tem gente que não, né? Sim. E aí você tem o peso disso. Então, tanto esse que abraçou e voltou para você, poderia ter... Nossa, que responsabilidade, né? Uhum. Mas se você faz de coração, De coração. né? Entendendo que, poxa, eu tô fazendo com a melhor intenção do mundo. Você não carrega esse peso, né? Então, também se a pessoa não escolher aquele caminho, tá tudo bem, Sim, né? É uma escolha dela, a história de vida escolha. dela. exato. É a Exatamente. história de vida E dela. eu também não tenho que me sentir culpado por que eu fiz de errado, por que eu não consegui ajudar melhor. Tem as duas partes. Você entrega o seu melhor, né? Na sua consciência de saber o que você está fazendo bem. Às vezes até a gente dá uma orientação equivocada, Todo né? mundo erra. Mas é a forma que eu quero, a intenção Sim. que eu estou entregando. E Linda, agora conta aqui pra gente. Depois de todo o processo, depois de tudo que a gente trabalhou, como foi essa virada de chave interna sua em relação a esse cara que se chama dinheiro? Meu brother, né? Adoro. Migão. Sim. Cara, hoje eu olho pro dinheiro com muito mais amor. Assim. E eu entendo, quando eu estou maltratando ele, eu entendo onde eu preciso melhorar na tratativa. Eu entendo que eu preciso chamar ele de vez em quando para tomar uma comigo, né? Pra gente conversar. Fazer uma DR às vezes. Pra fazer uma vocês, né? DR às vezes. Falar, opa, Sim. peraí, ó. Eu entendo que nessa amizade a gente tem vários momentos. Só que eu nunca posso deixar de estar ao lado dele, nem ele do meu. Essa é a parte mais importante. Eu acho que isso é fazer as pazes, Fiz as pazes com ele. né? Eu fiz as pazes com ele. A acho que tendência isso é agora é só... importante. Hoje em dia a gente ainda tá morando um pouquinho distante e tal. Distante que eu digo assim, a gente pega um ônibusinho, um Uber, né? Mas eu quero já que eles morem na mesma casa que eu, assim, e tal. Mas aí entra uma coisa muito importante, que é o seguinte: quando a gente vira a chave mental, Sim. emocional em relação ao dinheiro, tem que ter o segundo step, que é aí daqui para frente o planejar, né? O que eu vou fazer, de que maneira eu vou chegar lá Sim. e construir estrategicamente tudo isso, né? Porque também não adianta a gente mudar a chave e achar que agora, milagrosamente, as coisas vão acontecer. Não, as coisas não acontecem tem planejamento. milagrosamente. Aí a gente tem que começar a entender e Sim. planejar o quê? As realizações que eu vou fazer com esse meu amigo chamado dinheiro. É. Que agora tá do meu lado. É meu Meu brother. parça, meu é brother. Meu parça, né? Então, eu acho que isso que é importante. Sim. Também que as pessoas entendam, vocês que estão aqui assistindo esse podcast, entender que existe a virada de chave, sim, mas tem que haver a materialização através de um planejamento. Sonhar, realizar e materializar. Exatamente. Como a gente fala na nossa metodologia. Vamos lá? Fala, pessoal. Autoconhecimento, empoderamento, planejamento
e aí você vai eternizar o seu propósito. Gostou do eternizar, já que Gostei, é eterna? gostei. Eterna é a Eternizar nossa ficou bom. empresa. É isso aí. Mas é isso, porque não adianta nada falar, fulano é um sonhador. Por que algumas pessoas são taxadas de sonhadores? Porque elas não sabem se comunicar Sim. com o que ela precisa fazer. Tá, eu posso sonhar? Posso. Então tá bom, eu quero comprar um carro, 0. Qual Daqui carro? Não, Vamos começar por aí. Qual carro? Ah, tá o carro. Quanto ele custa? Tanto. Quanto você tem hoje? Nada. Quanto você gasta hoje? Eu nunca me esqueço na terapia a história do cafezinho, né, Mário? Ó, ela aprendeu, viu? Nota 10. É. Nota 10. A história do cafezinho. Cara, se eu tenho... Tá bom, você quer comprar um negócio ali. Então tá. Por que você vai tomar café no seu escritório? Essa história do cafezinho eu falo até hoje nas minhas palestras. Se eu vou andar 5 minutos e vou tomar cafezinho no escritório, por que eu vou pagar R$10 no cafezinho no restaurante? No final do mês eu vou ter gasto R$250 em café. Que no ano vai dar aí R$1.500 aproximadamente, que já é o dinheiro do meu carro. E quanto a isso, quantas coisas eu não faço no meu dia a dia? Sim. Né? Tudo de maneira inconsciente. Tudo de maneira Quer ver inconsciente. uma coisa? A pessoa quer contar a história do carro. A pessoa quer porque quer comprar o carro, porque todo mundo comprou o carro. O carro faz sentido pra você? Ah, mas eu tô gastando com Uber. Quanto você gasta? Quanto você vai gastar de prestação de carro? Combustível, seguro, entre outras coisas. Sei lá, uns IPVA. R$3.000? Tá. Se você gastar R$500 de Uber por mês, você ainda tá no lucro. Você ainda não, aí não teve pontuação na sua carteira, não tem manutenção, não teve que abrir a porta da garagem da casa. Não tem que pagar o estacionamento. Não tem que pagar estacionamento, que principalmente quem mora em São Paulo que é uma fortuna. é uma fortuna. Então, assim, olha pra isso, tá, mas aí eu vou pegar os 2.500, eu tô deixando de gastar, mas eu também tenho que pensar no outro lado. É o planejar. É o planejar. O que eu vou fazer com esses 2.500? É o planejar e priorizar, né? Que esse ponto que a Linda está trazendo é justamente, não é deixar de fazer aquilo que eu gosto, Não, né? nem Que é pouco. importante para mim. É priorizar o que é importante nesse momento de vida. Eu prefiro guardar aquele recurso, deixar de gastar aqui para poder realizar ali, né? Então, Balancear. é o mesmo recurso. Você está decidindo o que você quer fazer com ele. Priorização. Ah, e tem uma coisa, Mário, as pessoas acham que você é uma pessoa que olha, planeja, orça e guarda, né? Você virou uma pessoa muquirana. Não é, gente, muquirana. Por exemplo, hoje eu sou uma adepta do Uber. Porque eu vou para casa 10h30 da noite. Eu não vou de ônibus. Sim. Aí entra a minha segurança, entra a minha não sei o quê. Mas eu não vou pegar o Uber 8 horas da manhã porque eu tô com preguiça. Não, amor. Ou eu vou pegar o ônibus, que eu gasto 10 minutos, ou eu vou pagar 1/3 do valor. Não é por comodidade, é por foco. Por foco, por objetividade. Hoje, por exemplo, se eu saio, eu pego um Uber porque eu quero chegar em casa bem, sã e salva. Sim. Né? Na minha porta, ali, bonitinho, sem nenhum tipo... Eu já presenciei cenas de violência dentro de ônibus, de transporte público. Sim. Então, hoje eu falo, cara, eu quero chegar em casa sã e salva, bem, amanhã eu acordo cedo, então eu quero chegar logo. É colocar coisas, é aprender a pensar rápido. Priorizar. Priorizar. As pessoas acham que você... E o priorizar, Dani, de novo, em toda a metodologia de vocês, é comunicação. Sim. Porque eu aprendi a me comunicar. É um comunicar muito rápido. Eu olho e falo, putz, mas por que isso? Vou deixar de comer minha pizza? Não, mas você precisa comer pizza toda sexta-feira? Não precisa. É por mero costume, né? É por mero costume. Por exemplo, hoje eu moro numa casa que tem 3 adultos. Pra que eu vou pegar uma pizza inteira? Pra que eu vou pedir um negócio? Eu aprendi a fazer uns negócios rápidos lá, que ficam uma delícia. Uns wraps, uns negócios que ficam ótimos. Cara, eu não vou gastar R$80 numa pizza, porque aí sabe o que vai acontecer? Eu vou pegar, vou comer 3, 4 pedaços, a outra metade eu tenho que congelar e depois o pessoal fica... Aí come, porque tem que comer pra não estragar. Pra não desperdiçar. É. Aí entra outra saúde, né? Saúde física. É. Tá vendo a comunicação? Então as pessoas precisam... Quando eu me comunico, como diria Chacrinha, né? O maior comunicador que existiu. Quem não comunica se estrupica. É verdade. Quem não comunica se estrupica.
Se eu estou falando que 63% da minha comunicação é não verbal, eu olho para uma pessoa e eu sei o que ela quer dizer. Eu não vou dar importância para a comunicação interna, porque aí tem o que eu falo com o outro, mas 100% eu vivo dentro de mim, na minha comunicação interna. E se eu estou dizendo que para conquistar coisas eu preciso de recursos, eu preciso do dinheiro, eu preciso me comunicar bem comigo e com ele. Exatamente. Sensacional. Entende? Essa relação com o dinheiro positiva é o segredo do negócio. E conhecer sua história de família, conhecer onde estão os gaps, conhecer, olha, isso é deles, não são... É importante você conhecer sua história. Linda, eu sou adotada, tudo bem, então vai trabalhar essa parte, porque tem um porquê aí também. Tem uma situação que, com o seu terapeuta, você pode, né, porque a sua criança interior interpretou daquela adoção, tudo tem uma explicação. Só que eu tô querendo me comunicar mesmo, tô querendo ouvir. As pessoas se negam a ouvir. Porque as pessoas se acostumaram a ver o papel de vítima. Essa é a verdade. Eu sou vítima. Ah, porque o governo... Gente, se fosse assim, ninguém progredia em época de vacas magras governamentais. As pessoas têm muito mania de colocar a culpa no Brasil. No Brasil, a gente não tem educação financeira, é fato. É uma grande falha. Mas não é só no Brasil, viu? É grande parte dos países até desenvolvidos. Mas eu vou falar da nossa realidade, né? Mas... isso não significa que eu não possa aprender. Sim, sem dúvida. E as pessoas têm mania de comparar muito com os Estados Unidos. Gente, lá está passando por uma crise financeira tão ruim quanto a nossa. Fecharam dois bancos recentemente lá. Recentemente. Sabe? Quanto foi a última vez que se fechou um banco aqui no Brasil? Então, assim, vamos parar de olhar para a grama do outro. Comunica-se com você. Olha para você, olha para sua ideia, olha para sua história. E vamos fazer o negócio... Vamos ser ouvido. Aprender a ser ouvido. Porque o universo também responde. E não é... Aí o pessoal acha que é você ser bicho grilo. Não, é física quântica, gente. Campo vibracional. Aí tem... Eu recebi uma médica que ela explicou sobre a fáscia. Ah, tá. Isso é importante. Né? Falar sobre a fáscia ali. Depois vocês vêm lá no programa que eu não vou saber explicar como é, tá? O que é, né? Essa membrana que nos envolve. Cara, ela manda... coisas pra gente. Então, dentro dessas membranas, eu também mando energia, eu também mando um monte de coisa. A minha comunicação... Um órgão precisa se comunicar com o outro. Olha isso. Para que eu esteja bem de saúde. Exatamente. E aí as pessoas ainda querem dizer que a comunicação não é importante? Extremamente. Tem que estar tudo em equilíbrio. E aí, gente, só pra gente... Estamos aqui nos minutos finais. Já? Passou assim, aqui, conversa boa. Comunicação boa, flui. Então, assim, só para deixar aqui um recado, uma dica, aprendam a se comunicar, em primeiro lugar, com vocês. Sim. A se conhecer, a se amar, a ser generoso com você, porque a generosidade com a gente tem que vir antes da generosidade com o outro. Vou fazer só um adendo aí rapidinho, sei que o tempo tá acabando, mas... Tem uma coisa muito importante. Parem de arrumar a casa para visita e vestir com roupa boa quando vai sair. Isso é a comunicação, isso é dinheiro. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. As pessoas, preciso arrumar a casa quando que vem visitando. Não, a casa tem que estar boa para você. Exato. E a roupa nova que você tem que usar, esse negócio de ter calcinhas velha, cueca velha. Não, amor, ficou velha, joga fora. Você tem que estar assim. Circular. Mulherada, andem de lingerie nova, homem, andem de cuecas novas. É energia. É isso aí. É isso. Entende? É isso. Isso é prosperidade, isso é abundância. O vidro quebrado, a lâmpada queimada. Vamos fazer. Vamos movimentar. Vamos movimentar. A coisa mudar. E por falar em movimentar, um último ponto aqui. De hoje, né? Tá. De hoje. Nós vamos ter mais papos. Lá no processo, você estava numa transição de carreira, podemos dizer assim. Sim. E hoje você está com quantas atuações, linda? Eu ainda estou com um pouquinho lá na outra carreira, um pezinho, mas está saindo já. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu mesmo passei mais de 20 anos no mundo corporativo e nunca me permiti, nunca me desafiei a atuar numa segunda atividade. Não foi por falta de cutucada. Né? Mas não posso, focado, achava que eu
Todo mundo faz isso, né? Será se era o egoísmo ou medo É um mesmo, né? sentimento que paralisa todo mundo, né? E hoje, acho que uma semana, o que eu me relaciono com clientes de N negócios, não uma semana, no dia, de várias chavinhas que vira, de vários assuntos, de várias jornadas. Poxa, É bom, né? como eu sou capaz, É. né? E como eu tô me alimentando e alimentando outros. Então, voltando para você, vamos lá. fala hoje quais são as suas atuações, Hoje, além do canal Cientistas do Bem. Cientistas do Bem, aí, Do bem-estar. do que vai bem-estar, tá aqui. Cientistas do Bem-Estar. Eu vou pedir para Assistam, colocar por aqui favor. para assistir a nossa querida amiga linda. Hoje eu tenho Cientistas do Bem-Estar, que é um canal onde eu recebo pessoas que, assim como eu, querem plantar sementinhas aí pelo mundo de bem-estar nas pessoas. Vocês já foram meu convidado, um dos primeiros, né, convidados lá, porque a gente tem esse mesmo propósito de querer fazer, né, mudar o mundo, porque nós estamos mudando o nosso, então a gente quer fazer isso para as pessoas. Eu tenho Cientistas do Bem-Estar, eu tenho minhas páginas oficiais, Linda Santos Oficial, no Instagram, no Instagram e no TikTok. O TikTok ele tá novo, tá começando agora, algumas coisas assim, mas é a plataforma que eu vou começar a atuar mais veementemente. E tem aí no forno já pro mês que vem, em breve aí vocês vão saber aí, por favor, vá lá no Cientistas do Bem-Estar, workshop, e tem também o e-book que tá para ser lançado, o primeiro de uma série de e-books aí que estão para serem lançados, e o treinamento Mentorear, que a gente vai falar sobre a comunicação, né? Essa coisa da comunicação interna, sobre como todos nós temos a possibilidade de nos comunicar com o mundo, a começar pelo nosso, e a pitadinha diferencial ali é que a gente vai tratar um pouquinho da ansiedade, né? Vai dar umas ênfase à ansiedade, porque como é algo que eu sofri e sofro na pele, que explodiu principalmente na época da pandemia? Não, mas ela veio na pandemia junto com a menopausa. Eu aprendi que as mulheres na menopausa, elas têm uma tendência muito forte a terem crise de ansiedade. Então, se você já tem uma predisposição, então por que não ajudar outras mulheres? Porque eu senti essa dificuldade. Sim. E aí eu entendi, na verdade, assim, tem a mulher na menopausa, tem o homem na andropausa, mas todo mundo vive o ser ou estar. Então, eu quero ajudar as pessoas a se comunicarem melhor consigo, através do mentorear e do e-book também, enfim, para, né, espalhar essas sementinhas aí para colher bons frutos, para que vocês possam colher bons frutos, todos nós possamos colher bons frutos aí. Uau! Linda, Obrigada, gratidão, gente. Foi um gratidão prazer. mesmo. Foi muito bom. Vamos marcar outros bate-papos aqui, Virei afinal com o de maior prazer. contas, né? O nosso foco aqui é comunicação também. E muito, 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 muito bom. Foi muito bom. Obrigada, gente, pela oportunidade, por estarmos juntos, assim. Eu poder dizer que vocês são meus amigos, muito mais, né? Nós somos amigos, parceiros de missão aí, e eu tenho certeza que nós vamos celebrar muitas coisas juntas. Vocês que ficaram com a gente até aqui e gostaram do conteúdo, curtam, compartilhem e comentem. A gente gosta de ouvir o feedback de vocês. Vamos pro próximo agora. Acompanhe. Obrigada, gente. Até mais. Até mais.